Capítulo 11. Irmãos históricos dos profetas. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Mateus 5, 10-12. Vimos na virtude anterior que os pacificadores são felizes, mas precisamos ressaltar que a paz para estes felizes não é um mero sentimento de aproximação das pessoas. O encontro com a paz pode, em muitos casos, significar rompimento, separação, confrontação de poderes. A paz assimilada e assumida pelo discípulo é resultante da sua fome e sede de justiça. Daí a possibilidade de ser perseguido e sofrer por causa da justiça. Felicidade a despeito de perseguições. Desse modo, o sofrimento do discípulo é uma consequência de sua firme decisão de viver a serviço do bem contra o mal, de lutar pela justiça contra toda espécie de injustiça, de amar a despeito do ódio de muitos, de ser pacificador em meio a um cenário de guerra. O sofrimento do discípulo vem, então, como uma força externa, mas não é essa força externa que gera a felicidade do discípulo. Ele não precisa ser perseguido para ser feliz. O discípulo é feliz, mesmo diante da perseguição. Se esta é uma bem-aventurança, assim como as demais, a existência dela na vida do discípulo não depende da maldade daquele que o persegue. Assim como nas outras bem-aventuranças, Jesus está falando de uma condição interior, uma virtude nata, regra áurea para todas as bem-aventuranças. Irmãos históricos dos profetas. Aqui o discípulo tem uma espécie de satisfação por identificar-se como um seguidor de Jesus Cristo, um ser humano exercendo naturalmente a plenitude de todas as suas potencialidades. Alegria por poder intitular-se um continuador histórico dos profetas. Os profetas não foram perseguidos gratuitamente. Eles tinham crenças, valores, mensagens, assim como um estilo de vida que afrontava, denunciava, e isso provocava perseguição. O mesmo acontece com o discípulo de Jesus. Por incrível que possa parecer, o estilo de vida de um discípulo de Jesus Cristo é um problema para quem deseja permanecer no pecado, na malícia, no engano. A mansidão do discípulo desmascara a fragilidade dos valentes. Sua sensibilidade desnuda a selvageria dos indiferentes. Sua sinceridade expõe o engano dos farsantes. Sua misericórdia denuncia a falsidade dos legalistas. Logo, não há como evitar a incompreensão, a injúria e a perseguição ao discípulo de Jesus Cristo. Os discípulos veem nos profetas bíblicos seus referenciais, têm por eles uma admiração insólita, sonham em imitá-los. E se houver, então, algum valor ou princípio que possa estreitar essa identificação, isso será motivo de alegria, de realização profunda e significativa. Regozijai-vos e exultai, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Versículo 12. O discípulo se sente mais humano em identificar-se com a dor do profeta perseguido do que com o poder e a maldade daquele que persegue. Co-participantes dos sofrimentos de Jesus Cristo. Considerando-se que estamos interpretando corretamente a ideia do texto, o que poderíamos dizer dos discípulos do Evangelho do século XXI? Em que seriam eles perseguidos? Em geral, são homens e mulheres superdotados, fortes, poderosos,
alguns literalmente valentes, com uma imagem bem maquiada perante a mídia. Em que situação os discípulos que estão na vitrine seriam crucificados? Alguns seriam consumidos pelo seu próprio engodo, com esquemas tão pesados e cheios de engano. Seriam consumidos pela dor do desencanto consigo mesmos, desencanto com o mundo dos desumanos. Caminho também de sofrimento. Pedro fala desse sofrimento causado pelo roubo, negócio de malfeitor, ou pela intromissão do indivíduo em negócios de outrem. 1 Pedro 5,15. Neste caso, a pessoa sofre como consequência do pecado, em virtude de sua própria injustiça, e não por causa da justiça. Sofre, mas não como uma projeção da cruz. Referimos-nos à cruz como projeto de Deus, como terreno de depuração, entrega incondicional e absoluta. Cenário onde o discípulo encontra-se de mãos vazias, despojado de tudo: dinheiro, fama, prestígio, enfim, de tudo que possa lhe cegar a visão da vida. E assim, plenamente despojado, a cruz traduz-se no reencontro com a vida na sua mais profunda singeleza e essência, razão de alegria e realização do discípulo pela identificação e certeza de parceria nos sofrimentos de Cristo. O apóstolo Pedro ainda diz: alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. 1 Pedro 4,13. Masoquismo? De forma alguma. O discípulo, à semelhança do mestre, até prefere fugir do sofrimento, mas a favor da vida é capaz de orar: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Num mundo de injustiça e crueldade, a perseguição é algo inevitável para os discípulos de Jesus. Mas ainda assim, o discípulo consegue manter-se alegre e exultante, pois a felicidade é a sua virtude e grande o seu galardão. O reino de Deus é chegado. O reino pertence a eles. Eles herdarão a terra. Serão fartos, alcançarão misericórdia, verão a Deus, serão chamados filhos de Deus. Alienado das bem-aventuranças, qualquer ser humano estará desconectado e em desarmonia com a vida, e como desdobramento, na mais profunda tristeza, fúnebre e desesperada tristeza de não ser.